É muito bom nos reunirmos como igreja nessa hora para celebrar ao único Deus digno, vivo, verdadeiro, merecedor de todo o nosso louvor. Seja bem-vindo ao culto da 316 Airport Church. Eu quero convidar você a compartilhar o link desse culto com pelo menos mais uma pessoa agora. E eu quero convidar você também a reunir a sua família onde você estiver e celebrar ao Senhor. Ele é digno do nosso louvor. Hoje pra sempre.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare que esse nome é poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és o nome sobre todo nome. Tu és o nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres. No seu poder, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, Ele venceu. Vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Venha com o Teu sobrenatural, invadindo cada casa, oh Senhor, enchendo as nossas vidas. Tu és o Deus de milagres. Se você crê nisso, cante com a gente. Aquele que quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. O nosso Deus é poderoso, Ele venceu a morte. Aquele que quer e há de vir, venha, Senhor, em seu poder, venha sobre nós com a sua glória. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos no Seu poder. Sim, eu
glória de Deus invadir a sua casa. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. É verdade, Pai, nós cremos no Senhor. O Senhor é o Deus do sobrenatural, das coisas impossíveis. Pai, o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Nós estamos reunidos nessa hora para louvar, para engrandecer o Teu nome, para reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua glória. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós, e mais do que nunca sentimos a tua presença, o Teu cuidado com as nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor pagou o preço pela vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conectando nessa hora, que pode compartilhar dessa fé, a fé na obra consumada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Pai, desde já eu declaro sobre cada lar que agora está conectado, sobre cada família, essa fé, esse amor do Senhor, essa fé energizada pelo amor do Senhor em cada lar. Pai, desde já declaro a palavra de paz para cada pessoa que está conosco, cada um que nos acompanha. Toda a opressão de Satanás e seus demônios contra essa casa, contra essa família, eu ordeno que isso caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, desde já nós oramos como igreja, pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão acamados. Temos orado, Pai, pelo Franques, temos orado pelo William, temos orado pelo profeta Amaro, pelos familiares do pastor Eliseu, pelo Paulo Hubner e outros tantos da igreja. Pai, sobre cada um liberamos a palavra de milagre, a palavra de cura, a palavra de restauração. Da mesma forma, nos hospitais das nossas cidades, do nosso estado, da nossa nação, nós liberamos, ó Pai, a palavra de cura e de milagre, a restauração do Senhor. Pai, aquelas pessoas que já estão sendo dadas como mortas, nós pedimos, Espírito Santo, sopra vida nesse lugar. Pai, nós declaramos um grande mover de salvação, de restauração na nossa nação, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Meu querido, a palavra de Deus, ela nos diz em Daniel, no capítulo 11, versículo 32, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. Meu querido, essa verdade não mudou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, como mencionei há pouco, irmãos da igreja acamados, mas a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, e eu quero dizer para você que os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja conhecem a Deus, você conhece a Deus, e esse povo se torna forte, não é um povo que enfraquece, meu irmão. Nós ficamos cada vez mais robustecidos na nossa fé, na nossa convicção da obra consumada do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós faremos proezas, e nessas proezas está incluso a salvação, está incluso a cura dos nossos irmãos, a cura da nossa nação. Temos orado por milagres, já temos tantos testemunhos, é tempo de olhar para aquilo que Deus já tem feito, aquilo que Ele está fazendo, e seguramente Ele fará ainda. Essa semana eu estava visitando uma oficina, e uma das pessoas que nos atendeu ali, ele estava com o cigarro aceso. 3 minutos depois de acender o outro, 5 minutos depois, quando ele foi acender o terceiro cigarro, eu olhei para ele: você frequenta alguma igreja? Porque eu não aguentei, além do cheiro de cigarro, o cheiro do demônio. Ele falou: não, eu não vou à igreja, não gosto disso, eu não sou disso. Eu falei: rapaz, o mundo está lutando para respirar, você está pondo o terceiro cigarro na boca em menos de 15 minutos. Eu quero saber por que você não vai ir para a igreja. Ele falou: minha família é crente, todo mundo é crente, meu pai, meu sogro, minha mãe, 10 gerações para frente e para trás, mas eu não vou, eu sou ateu. Eu falei: então posso orar por você? Pode orar sim. Eu falei: só que é o seguinte, eu vou fazer uma oração diferente por você. A minha oração é diferente da tua família. A tua família tem dó de você, eu não. Eu vou orar para Deus tocar o terror em você hoje à noite. Você vai ter um medo tremendo da morte. Ele abriu o olho assim, e aí eu quero ver essa conversa ser ateu. Meu querido, é tão importante nós refletirmos sobre os dias que estamos vivendo. Eu vou contar o final dessa história para você daqui a alguns dias, que eu vou voltar lá. E eu estou orando para esse homem não dormir mais.
estou orando para ele realmente sentir o terror da morte. Pastor, mas nós podemos fazer isso? Por que você não ora para Deus tirar a paz de algumas pessoas que há tanto tempo têm resistido ao Evangelho? Mas agora, eu quero falar com você que talvez está na situação, pastor, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que você faça isso comigo nessa hora, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar. Eu creio que Tu estás vivo à direita do Pai. E eu te recebo e declaro como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você. Essa saudação um pouco diferente, é exatamente por conta do tempo que estamos vivendo. Quando eu falei isso para aquele senhor, um outro que estava do lado, ele me cercou assim, ele já me chamou para o lado: pastor, eu estou com um familiar no hospital, você pode orar por ele? Posso. Meu irmão, é tempo de anunciarmos a Jesus, é tempo de compartilharmos as boas novas, é tempo de declararmos que só Jesus salva, e mais do que nunca isso está ficando claro no coração das pessoas. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de ter o pastor Norberto, que daqui a pouco vai compartilhar uma palavra poderosa no seu coração. Vai passando esse link dessa mensagem para teus amigos, para teus inimigos, para as pessoas, para que elas possam participar desse culto. Quero fazer um agradecimento a você que trouxe o chocolate. Essa semana já foram entregues 120 caixas de bombons no CRAS da juventude, crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Você já pôde abençoar, e agora nós queremos na terça-feira entregar aqui para os servidores do Hospital de São José dos Pinhais 900 caixas de bombons. A Verinha está virada em bombom a sala dela, né? Eu estou de olho para ver se vai ter o despojo do pastor. Até agora não sobrou nada, irmãos, né? Até o que tinha na minha sala a Verinha já levou, né, para dar ali para essa campanha. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero te agradecer, que você possa ser grandemente recompensado por isso. E também dá tempo de trazer ainda. Até terça-feira você tem 48 horas, né, para comprar um chocolate, uma caixa de bombons para abençoar essas pessoas. Pastor, por que isso é importante? É uma forma singela, mas poderosa, de demonstrar para essas pessoas que estão numa linha de frente de combate a essa pandemia, de que existem pessoas que se importam com elas, pessoas que estão orando por elas, e que é uma maneira de nós alcançarmos o coração desses amados também. Quero também dizer que na terça-feira, das 19 às 20 horas, nós vamos ter um ato profético na cidade. Nós já gravamos orações, textos bíblicos, vamos sair com o nosso ônibus, com o nosso caminhão, vamos ungir a cidade, vamos derramar alguns litros de óleo nesse ato profético, repreendendo a morte. Inclusive, há uma conclamação nacional para um jejum da meia-noite de amanhã até meio-dia de terça-feira. Pastor, mas esse é um jejum muito fraco. Tá bom, você pode jejuar o quanto você quiser, mas eu quero encorajá-la a participar. Pastor, mas o jejum muda Deus? O jejum, meu irmão, ele não muda Deus, mas ele muda circunstâncias. Então, eu quero encorajá-la a participar desse ato profético. Um ato profético é um anúncio daquilo que nós cremos, daquilo que nós queremos trazer à existência na cidade. E nós estamos orando pela nação, crendo num milagre de Deus para a nossa nação. Nessa hora, gostaria que você prestasse atenção aos avisos do nosso painel. Olá, seja bem-vindo ao culto online da 316 Airport Church. Mesmo que estejamos passando por um momento tão difícil, lembre-se, Deus não nos desampara. Esse é um dos motivos para juntos o adorar com cada família em sua casa. Enquanto não podemos nos reunir, um dos nossos meios de comunicação é através do aplicativo da igreja, 316 AC. Baixe o aplicativo, faça seu cadastro e se inscreva no seu grupo familiar. Assim, você receberá as notificações dos nossos cultos online, além de obter diversas informações sobre a nossa igreja.
Aproveite também e compartilhe o link desse culto online para os seus familiares e amigos. E você, que é novo aqui na igreja e está participando do Welcome 316, não se esqueça, no momento as reuniões estão sendo online, todas as segundas-feiras às 20 horas. O link das reuniões será disponibilizado pelos líderes do Welcome 316. Não deixe de participar. Nas terças e quintas, às 20 horas, nós temos as lives de oração no Instagram da igreja, @316 Airport Church. Não deixe de participar desse momento em comunhão com os irmãos e de fortalecer a sua fé. Irmãos, estamos montando um bazar social e para deixar mais bonito do que já está, precisamos da sua doação, seja de roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis e o que for. Lembrando, precisam estar em bom estado de conservação. Se desapegue daquilo que não te serve mais e abra espaço para as bênçãos que Deus tem para você. E um último recado, semana que vem é o nosso culto de ceia, por isso não deixe de participar. Prepare uma mesa, junte a sua família em volta da mesa e tire uma foto com a sua família. E envie para o WhatsApp 41 999 87 7240. E lembrando que as fotos devem ser enviadas até o momento do informativo, para que a nossa equipe junte as fotos para que seja feito o vídeo da ceia. E no mais, acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Um bom culto, fique com Deus e até a próxima! Nosso momento de dízimos e ofertas, a leitura do texto de 2 Coríntios 8, que diz assim: pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Não digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para igualdade nesse tempo presente, e a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Meus queridos, é interessante que esse texto, o apóstolo Paulo, ele trata com questões do dia a dia da igreja. E ele toca num ponto sensível, essa questão das ofertas. É interessante que a Bíblia, ela diz assim, que você deve dar daquilo que você tem. Mas o que significa isso? Você já se flagrou pensando o seguinte: aquele irmão ou aquela irmã, ele é muito rico, ele que contribui para a igreja, né? Ele que devia dar, eu não preciso dar, eu não tenho tanto assim. Não, a Bíblia diz ao contrário, é segundo o que cada um tem. E se a Bíblia diz que é segundo o que cada um tem o que oferecer. Eu já fiquei muitas vezes impressionado com as nossas crianças, quando eles no momento de ofertas, colocam lá um anel do chiclete Plock, né? Quando eu coloco ali uma figurinha do Zequinha, alguns colocam a figurinha número 10 do Zequinha, outros colocam ali um grampo de cabelo. Por que as crianças fazem isso? Porque elas entendem o princípio de abençoar o reino, de amar a Jesus de uma forma concreta e dão aquilo que é importante para elas. Eu quero encorajá-lo a participar com as suas ofertas, dar daquilo que é importante para você. A Bíblia fala também nesse texto sobre tempos distintos que as pessoas enfrentam. O texto fala que existem pessoas que estão em tempo de abundância e outros estão em tempos de falta. É importante nós estarmos atentos a isso. Nesse tempo em que você tem abundância, compartilhe, oferte, seja generoso na casa de Deus, seja generoso com os teus irmãos. Agora há pouco também foi mencionado sobre o bazar, né? Já está tudo sendo preparado, o nosso mercado social também está sendo preparado, precisamos das suas doações, contamos com as suas doações. Mas mais do que isso, eu quero destacar esse princípio bíblico da generosidade. Você tem abundância? Doe, oferte, você compartilha daquilo que você tem. Pais, incentive, ensine seus filhos desde cedo a ofertarem na casa de Deus. Nós vamos agora ter esse nosso momento, vai aparecer na tela para você a conta da igreja, também o número do Pix, enfim, o informativo, os meios eletrônicos que você pode ofertar.
Olá, eu quero saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestar minha alegria e a gratidão por nesta manhã, neste dia, compartilhar da palavra de Deus ao seu coração. Quero ler um texto que nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, um texto por demais conhecido, provavelmente você já ouviu muitas mensagens a respeito, provavelmente você já ministrou a respeito, mas quero tirar alguns princípios desse precioso texto. A palavra nos diz assim, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto ainda fala. Pela fé, e esse é o destaque que eu quero dar hoje, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aqui a palavra do nosso Deus. Queridos, a palavra nos diz aqui que a fé é um instrumento, na verdade, talvez o mais poderoso instrumento que eu e você, como cristãos, temos para especialmente viver nesses dias tão difíceis, dias maus, em que o mundo está envolto em circunstâncias jamais imaginadas. Eu quero destacar aqui um personagem que não é muito conhecido. Na verdade, estabelecer ou tirar alguns princípios para aprendermos com Enoque um padrão de fé pela qual ele viveu. O personagem Enoque é muito interessante, nós não temos muitas informações a respeito dele. Conhecemos esse texto que está mencionado e o que se fala em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, ou um pouquinho antes, mas eu quero ler Gênesis capítulo 5, versículo 21. Diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Isso aqui eu quero destacar. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Juntamente com o texto que nós lemos em Hebreus, é tudo o que sabemos sobre Enoque. Talvez ainda mencionaríamos Judas, que nos diz que ele é o 7º depois de Adão. Pois bem, se nós reunirmos essas informações, nós podemos talvez encontrar algumas pistas e as razões pelas quais este homem não experimentou a morte. O texto de Hebreus é muito interessante porque diz que a morte parece que o procurou sobre a terra e não foi achado. Se nós pensarmos na morte como um personagem, na minha imaginação santificada, como diz um amigo meu, é um personagem com uma caveira na cara e uma foice na mão e fica procurando as pessoas para ceifá-las desta vida. Pois bem, neste momento, na vida de Enoque, ela não o achou. A morte não encontrou este homem. E por quê? E a biografia dele que nós encontramos nas palavras não nos dão a razão disso. Mas nós podemos tirar princípios aqui que são fabulosos e é disso que nós queremos falar. Ao olharmos para a vida de Enoque, descobrimos que ele é o 7º depois de Adão, pelo menos a 7ª geração mencionada depois de Adão. Isso faz de Adão o pentavô de Enoque. Ou seja, Enoque é o pentaneto de Adão. E o número 7, nós sabemos, é significativo na Bíblia porque ele indica aquilo que é perfeito, aquilo que é completo, aquilo que encontra plenitude. E nós percebemos também que, se compararmos os anos de vida de Enoque com os demais personagens do Antigo Testamento, veremos que ele viveu pouco comparado aos outros. Apenas
365 anos. Ele já não era, simplesmente foi trasladado, transferido de local. E o curioso, e na verdade é isso que me chamou a atenção a respeito desse personagem, é que ele conviveu, ou pode ter convivido com Adão. Adão tinha 622 anos, segundo o registro bíblico em Gênesis 5, quando Enoque nasceu. E até o ano da morte de Adão, e considerando os anos que Enoque viveu, eles podem ter convivido durante 3 séculos, 308 anos para ser exato. E eu fico pensando no momento em que Enoque estava vivendo, em que o mundo em que Enoque estava sendo inserido, que talvez seja muito mais difícil do que os dias que nós enfrentamos. Se olharmos para a sequência do texto de Gênesis, percebemos que naqueles dias a maldade iria se multiplicando, ou estava se multiplicando. A maldade, a iniquidade, pessoas más, que não tinham referência nenhuma daquilo que era bom ou mal. Não havia nenhuma orientação de Deus para o que ele desejava ou não, a lei ainda não havia sido promulgada. Cada um fazia o que tinha na mente, o que dava na telha. E de repente Enoque olhou para aquilo, eu fico pensando aqui, Enoque olhou para aquilo e diz, eu não posso viver como os outros vivem. Eu posso e quero ser diferente. E mais uma vez, a minha imaginação, eu fico pensando que, de repente, Enoque procurou Adão, convidou ele para um churrasco, para uma pizza, para alguma coisa, tomar um chá, um chimarrão, e perguntou para Adão, cara, pentavô, vovô, como era a vida no Éden? O senhor viveu lá, você esteve lá, você experimentou conviver com a glória, com a presença de Deus. Como que era aquilo? O que nós podemos aprender para vivermos, vencermos o mundo em que nós estamos inseridos? Adão estava no mesmo mundo. E consigo novamente pensar que, de repente, Adão buscando nas memórias, e boas memórias, de um tempo que não voltaria mais. Não sabemos exatamente onde fisicamente, geograficamente estava situado o Éden, mas mais uma vez vou usar da minha imaginação aqui e pensar que de repente, no portão do Éden, onde estava agora uma espada flamejante, Adão podia vislumbrar o que ele perdeu por causa da sua desobediência. Adão podia passar lá e buscar nas memórias e sem nenhuma possibilidade de retornar naquele caminho. Mas havia agora uma oportunidade, um menino de, 100 anos, procurá-lo e perguntar o que havia lá que a humanidade perdeu e que nós podemos resgatar. E ao que tudo indica, Enoque achou esse caminho, achou princípios para agradar a Deus de tal maneira, e conforme o texto de Hebreus nos diz que ele achou testemunho, ou o testemunho que, obteve testemunho que de haver agradado a Deus. Gente, o que esse homem fez para agradar de tal maneira, a ponto de Deus simplesmente arrancá-lo, transferi-lo da terra, tirá-lo daqui. O que esse rapaz adotou como um estilo, um princípio de vida, a ponto de agradar a Deus de tal maneira, a ponto de ele não existir mais. Eu só posso pensar e concluir que ele aprendeu com Adão, do testemunho, das experiências que Adão obteve no Éden. E nessas conversas, tinha bastante tempo, 300 anos, levaram a Enoque e Adão a muitas conversas. Eu não consigo provar isso biblicamente, mas eu consigo imaginar que Enoque aprendeu. Consigo pensar também que Enoque transferiu isso aos seus descendentes. Matusalém é o seu filho, que por sua vez é pai de Lameque, que por sua vez é pai de Noé. Enoque já não viu o nascimento de Noé. Mas Lameque profetizou sobre a vida do seu filho Noé, que é então bisneto de Enoque, dizendo, quem sabe nestes dias, nos dias do meu filho, a terra encontre descanso por causa da iniquidade, da maldade em que está envolvida. Então, de alguma forma, Enoque transferiu um padrão de conduta, um estilo de vida que fez com que outras gerações agradassem a Deus. Muito bem, se nós olharmos para o texto de Hebreus, nós vamos perceber que foi pela fé que ele agradou a Deus. Então nós precisamos olhar para o padrão Enoque de fé.
Ou seja, esse homem conseguiu, com a sua comunhão com Deus, com a sabedoria que buscou de Deus, alcançar uma conduta de fé que agradou tanto a Deus, achou um testemunho que ia agradar a Deus para que ele não fosse mais, que ele não vivesse mais aqui sobre a terra e a morte não pudesse encontrá-lo. E o livro de Hebreus, especialmente no capítulo 11, relata vários outros personagens, que por sua vez estabeleceram o seu próprio padrão. Se estudarmos e olharmos para Abraão, é diferente de Enoque. Se olharmos para Abel, é diferente, Moisés, Josué e todos os demais personagens envolvidos e mencionados na história, cada um deles viveu de alguma forma, alcançou um padrão de fé. E eu e você podemos estabelecer o nosso padrão de fé. E eu quero hoje buscá-lo a partir deste que Enoque viveu. Se nós olharmos para as próprias Escrituras, nós temos um grande desafio, na verdade. Ou nós vivemos pela fé, que conceitualmente, definindo fé, é simplesmente conforme o texto que nós lemos, a certeza das coisas que não vemos, daquilo que esperamos, e a prova daquilo que não vemos. Ou seja, a fé nos lança para o futuro, nos lança para vermos e avaliarmos aquilo que não conhecemos, que não vemos. Paulo parece que entendeu isso, dizendo que nós não andamos pelo que vemos, e sim pela fé. Ou seja, para aquilo que é inesperado, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é impossível. Eu aprendi, e quero compartilhar isso com você, que a fé, ela sempre atua de maneira sobrenatural, inesperadamente, inusitadamente, de uma forma inédita. Nós jamais poderemos esperar que algo aconteça de acordo com a nossa mente, a nossa expectativa, porque Deus sempre, pela fé, vai nos surpreender. Contudo, nós temos a convicção de que as promessas de Deus irão se cumprir. Ou seja, Deus libera as suas promessas, libera a sua palavra, e Ele, por sua fidelidade, irá cumpri-las. E eu e você precisamos aceitar essas promessas, ter a convicção de que as promessas de Deus irão se cumprir. O Senhor Jesus nos deixou uma declaração muito interessante. Nós encontramos isso citado em 1 João capítulo 5, versículo 4, atribuo que João aprendeu isso do próprio Senhor Jesus. E diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui nós temos um valor interessante. O que vence o mundo é a nossa fé. Como que eu e você, como que Enoque e os demais personagens, mas especialmente Enoque, venceram o mundo? Acreditando, crendo, aceitando que aquilo que Deus dissera era de fato verdadeiro. Quando usa-se a palavra mundo aqui, diz respeito à humanidade que está à nossa volta. E aí sim, novamente João nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno, descansa no maligno, está inserido no maligno, ou seja, toda a influência que governa o mundo à nossa volta não tem absolutamente nada de bom, ao contrário, é maligno. E eu e você, como cidadãos do reino de Deus, precisamos enfrentar, conviver com as mazelas que o mundo nos apresenta. E aí, conforme eu já disse, podemos viver de duas formas, ou nos deixamos governar pelas circunstâncias que nos cercam, por aquilo que está diante de nós, e sofremos as consequências disso, ou nos agarramos, nos firmamos com convicção na palavra de Deus e todas as promessas que estão nela, todos os princípios que podemos obedecer, todos os exemplos de personagens que estão diante de nós e vencemos o mundo que está à nossa volta. A palavra de Deus precisa ser sempre o nosso norte, precisa ser sempre a nossa orientação. A fé, evidentemente, olha para o futuro. E independente do que possa nos acontecer, nós temos uma promessa do Senhor Jesus. Esta é a promessa que Ele nos fez, registra João, a vida eterna. E eu percebo que nesses dias de pandemia, no último ano especialmente, estamos praticamente completando um ano, muitas pessoas, especialmente cristãos, perderam completamente a perspectiva da eternidade. Perderam a noção de que eu e você somos seres e feitos, criados para vivermos na eternidade. E que Deus sim nos resgatou, nos salvou, redimiu e remiu para vivermos a eternidade com Ele.
para passarmos todos os anos, já a eternidade não tem anos, mas seja lá como for. Nós passaremos com Ele, é isso que importa. É para isso que eu e você precisamos olhar. E a fé, conforme eu disse, vence o mundo. E aí, eu fico pensando que nós como cristãos, ou os cristãos de forma geral, muitos deles, vários deles, e eu convivi já, tive experiências assim, olham para Deus como se fosse um botão de emergência. Em fábricas, quando tem um maquinário, uma linha de produção funcionando, operando, muitas vezes tem um botão vermelho, grandão assim. E quando acontece alguma coisa, é o botão de emergência. Aperta o botão e tudo para. Sirene toca, aquele alarme, aquela confusão, aquela coisa toda acontecendo para que o problema seja resolvido. E percebo que muitas vezes cristãos olham e dependem de Deus desta maneira. Quando a coisa aperta, de repente uma circunstância, faltou dinheiro, perdi o emprego, meu Deus, ficou doente, pá, aperta o botão. E como se apertando esse botão de emergência, Deus fosse obrigado a correr e vir ao nosso socorro. Não é assim que o relacionamento, que a vida com Deus funciona. Não é assim que Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, ele alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Eu lembro de uma experiência que aconteceu, uns 40 anos atrás. Eu acho que nem os nossos filhos ainda tinham nascido, estávamos no início do nosso casamento. E enfrentei uma situação muito difícil, constrangedora, difícil mesmo. Eu precisava ir para uma reunião com advogados. E naquela época, nós não estávamos assim inseridos no ministério. Na verdade, afastados um pouco da igreja. Ambos, minha esposa e eu, nascemos em lares evangélicos, participávamos de igreja, mas não com um compromisso e não efetivamente inseridos. E na minha memória, eu tenho até a rua em que eu estava trafegando, o carro que eu tinha na época, e fui em direção à reunião, e citando como que num mantra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E repetindo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se eu citando este versículo, a situação iria se resolver. Mal sabia eu que o pastor a quem eu estava invocando não era Senhor da minha vida. Ele não governava a minha vida. E, portanto, ele não podia cuidar de mim. E, portanto, ele não podia cumprir a promessa de que nada me faltaria. Pela misericórdia de Deus e por razões que só o amor de Deus mesmo pode explicar, eu consegui resolver aquela situação. Pelo menos naquele momento. Mas anos depois eu percebi, meu Deus, que ingenuidade, que estupidez. Onde já se viu? E na verdade, naquela época, quando enfrentávamos qualquer situação difícil, nós falávamos um para o outro, vamos ler a Bíblia. Aí pegávamos a Bíblia empoeirada, que dificilmente era usada, só em momentos de emergência, e achávamos que aquilo de alguma forma iria aplacar a ira de Deus e acionar o amor de Deus para que a situação se resolvesse. Gente, eu percebo que muita gente vive assim. Muitas pessoas só invocam a Deus quando a coisa aperta, quando não tem mais para onde correr. E na verdade, Enoque nos ensina que ele alcançou bom testemunho por ter agradado a Deus. Gênesis diz que ele andou com Deus. Andou com Deus. E na verdade, segundo a etimologia da própria palavra no hebraico e as referências que nos remetem, é algo que leva a uma reminiscência, a uma relíquia daquilo que Adão experimentou no paraíso antes do pecado. Adão andava com Deus, podia conviver com a própria glória de Deus. E aí eu penso que Enoque copiou esse modelo. Como que eu ando com Deus? Como é que eu agrado a Deus? E de alguma forma aprendeu com Adão. A Bíblia não nos conta o quê. Mas eu fico pensando no seguinte. Se Enoque vivesse nos dias do Novo Testamento, nos dias de Paulo, e os dias também não eram bons, também não eram agradáveis. Os dias de Paulo e Pedro nos remetem à perseguição que os imperadores romanos impuseram para o cristianismo, para os cristãos. E os dias não eram bons. Eu fico pensando, se Enoque vivesse nos nossos dias, qual seria a prática de vida cristã
que ele adotaria, que ele viveria nos nossos dias. Como ele viveria hoje? Como ele viveria nos dias de Paulo? Porque Enoque viveu em dias onde não havia o Espírito Santo habitando dentro de pessoas. Não havia uma linha da palavra de Deus escrita para que pudesse se orientar e obedecer a princípios, buscar promessas. Simplesmente era pelo testemunho dos ancestrais, daqueles que o antecederam. Nós temos tudo à nossa disposição. Temos absolutamente todos os recursos da parte de Deus para que eu e você possamos alcançar bom testemunho de ter agradado a Deus. Com isso eu não quero dizer que nós vamos não passar pela morte. Não ousaria chegar a tanto. Mas ousaria afirmar e colocar pelo menos alguns valores que eu e você podemos praticar para que o padrão de Enoque esteja presente na nossa vida, para que a fé de Enoque esteja presente em nós. Como eu disse, a Bíblia não fala, mas se ele vivesse em outros tempos, provavelmente ele andaria com Deus de tal forma que o servisse de todas as maneiras, agradar a Deus de todas as maneiras. Nós temos um texto que contém uma promessa extraordinária da parte de Deus. Nós encontramos em Colossenses, capítulo 3. Eu quero, na verdade, ler dois textos juntos e comentá-los. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, preste atenção, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Muito bem? Outro texto que eu quero ler é Filipenses capítulo 2, versículo 5, muito conhecido, extremamente importante, e eu quero ressaltar aqui especialmente a promessa, mas para isso precisamos ler o texto todo. Versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Numa outra versão, deu-lhe a mais alta posição que existe no universo, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vejo aqui uma das promessas que nos incentiva e que nós precisamos ter convicção de que assim será. É uma promessa que movimenta a nossa fé, que nos insere num estilo de vida, ou seja, que Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o Senhor. Eu sou professor de Bíblia já há muitos anos. E várias vezes eu percebi que pessoas não conhecem o significado da expressão Senhor Jesus. Acham que nós chamamos Jesus de Senhor por ser uma pessoa respeitosa e que merece uma forma formal de tratamento. E na verdade é um grande equívoco e engano aqui. Senhor é a posição que Jesus ocupa. É a posição que como Cristo, como Messias, ele recebeu. Esse texto é muito claro. Nós não chamamos de Senhor por uma forma respeitosa, formal. Nós chamamos porque esse é o cargo que ele ocupa no universo. Ele é o Senhor do universo. É a mais alta posição que existe nos céus e na terra. Nos céus e debaixo da terra. Não existe outra posição maior. Para entendermos isso, o Brasil tem como cargo máximo presidência. Em monarquias é o rei ou o primeiro-ministro, numa forma parlamentar de governo. Seja lá o que for. E nós chamamos as autoridades de presidente fulano de tal, ministro fulano de tal, rei, rainha fulano de tal. Pois bem, Jesus recebeu a mais alta posição no universo. Ele é Senhor. É isso que esse texto diz. E vem juntamente com esta afirmação uma promessa. E que cedo ou tarde haverá o dia
em que todo joelho, seja do inferno, do céu, porque diz acima do céu, ou nos céus, na terra e debaixo da terra, toda e qualquer pessoa, ímpia ou cristã, não importa, se já morreu ou ainda viverá, o dia chegará em que todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus ocupa a maior posição do universo. Ele é o alfa, o ômega, é o princípio, o fim. Hebreus nos ensina que ele é o autor, o iniciador e o consumador, aquele que aperfeiçoa completamente a nossa fé, e todos os nomes que você quiser mencionar. Tudo aquilo que você considerar sobre Jesus Cristo. Esta posição, esta promessa, me faz viver, e aqui eu lanço esse princípio, de que eu e você precisamos nos submeter o mais rapidamente possível ao senhorio de Jesus Cristo. Sermos submissos ao Senhor Jesus. Ele mesmo disse o seguinte, não pode haver dois senhores. Você não pode servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Ou há de amar um, ou odiar o outro. Não tem como. Isso quer dizer que nós temos uma escolha para alcançarmos bom testemunho de agradarmos a Deus. De nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo. De vivermos como submissos a Ele. De estarmos, como Paulo gosta de dizer na sua teologia própria, estarmos em Cristo. Ele nos inseriu em Cristo. Segundo as lições que eu aprendi nas aulas de português, já faz algum tempo, mas é uma preposição de lugar. Nós não estamos apenas sendo companheiros com alguém. Nós estamos inseridos naquilo que Jesus, como Cristo, veio executar na terra. Ele veio estabelecer o reino de Deus e nós estamos inseridos neste reino. Não tem como fugir desta verdade. Ela já foi estabelecida, quer eu e você aceitemos isto ou não. E quanto mais rápido eu e você nos submetermos a Jesus e ao seu senhorio, melhor será. E na verdade, na cultura brasileira nós confundimos um pouco. Achamos que servo equivale a ser escravo. Por causa até da história que nós temos aqui no Brasil e de toda a escravidão que existiu aqui e em outros países também. E na verdade, biblicamente não é escravo. Escravo é uma coisa, servo é outra. Escravo obedece. Servo se submete. Escravo é obediente, ele tem que fazer, quer queira, quer não, quer considere aquilo não, quer faça parte da sua vida ou não. Servo se submete ao seu senhorio. Declara a sua fidelidade, a sua lealdade e diz, eu vou te servir. Eu gosto de ler alguns livros, às vezes fora da teologia, e crônicas, especialmente aquelas mais antigas, dos senhores feudais, e naquela época, esta verdade estava presente naqueles cenários. Pessoas, guerreiros, soldados, moradores da cidade, juravam, se comprometiam em fidelidade e lealdade ao Senhor da cidade, ao Lorde da cidade. E prestavam o juramento para isso, ou se comprometiam com isso. Se fosse um guerreiro, colocava a sua espada à disposição e não se podia fugir desses compromissos. Não existia isso. Por maior que fosse o dano, de repente, que esse compromisso causasse. E de repente, eu e você, na nossa cultura, perdemos essa referência. E achamos que servir ao Senhor Jesus é ser escravo, obedecer às suas ordens. Penso eu que é um compromisso mais adiante, maior, é ser submisso, é servir com lealdade e fidelidade aos compromissos, aos princípios que Cristo estabeleceu para o seu reino. Nós muitas vezes, penso eu, esquecemos uma oração interessante que o próprio Senhor Jesus fez e que nos ensina qual deve ser a nossa prioridade, ao qual o Senhor, eu e você devemos servir e deixar de servir a outros. A oração simples do Pai Nosso, talvez seja a oração mais repetida sobre a face da terra em toda a história. Pessoas fazem essa oração por qualquer coisa, sem perceber o sentido. Sem saber o que está orando. E um dia Deus vai cumprir essa oração em sua plenitude. Porque diz assim, você conhece, Mateus capítulo 6, diz lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, na terra assim como ela é feita no céu. Gente, eu fico pensando a hora que Deus levar a sério essa oração. A hora que vier mesmo a vontade de Deus.
Ao olharmos mais para frente na Bíblia, nós podemos perceber que no livro de Apocalipse tem um livro que ainda está selado, com 7 selos. E a maioria concorda que ali está, nesse livro está expressa a vontade de Deus. E a vontade de Deus ali é juízo. Então, na verdade, nós estamos, quando fazemos essa oração, entre tantas outras coisas, buscando que Deus faça a vontade que Ele estabeleceu para o futuro. E pela fé nós acreditamos que isso será assim. A oração evidentemente continua e Jesus é muito misericordioso e carinhoso ao levar os termos da oração para o nosso dia a dia. Para que obtenhamos sustento para o nosso dia a dia, sejamos protegidos do mal. Mas basicamente, esta oração é para que o reino de Deus se estabeleça sobre a terra. Eu e você fazemos parte do único reino na história da humanidade, na história do universo, que nunca será derrotado. Nunca o reino de Deus experimentou uma derrota. Nunca e nunca haverá. Reinos vêm e vão. A história conta isso. Pandemias vêm e vão. Catástrofes vêm e vão. E Deus continua imutável. Nele não há sombra de variação. A sua misericórdia não muda. O seu amor é eterno e constante. Cristo Jesus foi estabelecido como o Senhor deste reino. E é isto que nós precisamos buscar e viver como estilo de vida. Gente, não importa o que aconteça à nossa volta, não importa o que as notícias digam, não importa o que as redes sociais proclamam, e pessoas, aquilo que proclamam ou que manifestam ali. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade, o nosso único alvo, porque dele Jesus Cristo é feito o Senhor. E se nós queremos viver submissos a Ele, é assim, esse estilo de vida que precisamos entender. Andar e agradar a Deus, alcançar bom testemunho da parte de Deus para estabelecermos o padrão de Enoque. Isso me leva a pensar ainda que eu e você precisamos reconhecer todas as virtudes do próprio Deus. Existe um Salmo, capítulo 4, no versículo 1, na versão em português, lamentavelmente, ele não expressa o que o texto quer dizer. Mas Salmos capítulo 4 nos diz, irai-vos e não pequeis. Mas nas versões em inglês e em alemão, diz mais ou menos o seguinte, pasmem-se, pasmai-vos, stand in awe diante do Senhor. Pasme diante da grandeza de Deus. Nós sabemos que Deus é absolutamente soberano sobre toda e qualquer circunstância. E quando eu e você observarmos a solução que Deus trará, a solução sobrenatural de um milagre para essa situação, eu e você certamente iremos nos pasmar. E nós diremos, cara, nunca imaginei que seria assim. Mas ela vai passar, porque o nosso Deus é soberano. Ele é especialista em tirar a humanidade de encrencas. A Segunda Guerra, para mim, é o marco disso. 3% da população morreu, foi aniquilada naquele conflito. Equivaleria hoje a cerca de 230 milhões de pessoas. Nesse sentido, nós ainda estamos longe disso. E não queremos chegar lá. Mas Deus tem uma solução. E Ele vai manifestá-la. Nós estamos orando por isso, estamos declarando. E se eu e você vivemos debaixo do senhorio e nos pasmarmos diante da grandeza de Deus, diante da sua santidade, sua fidelidade, sua lealdade, sua misericórdia e todos os demais atributos, eu e você alcançaremos testemunho de que estamos agradando a Deus. Finalmente, eu e você precisamos reconhecer que pela nossa natureza humana, eu e você jamais alcançaremos este padrão. Aí se diz, pastor, e agora? Se me meteu numa encrenca, traz princípios tão lindos e maravilhosos, como que eu saio disso? O Espírito Santo que habita em nós, e segundo o ensino do Senhor Jesus, vai nos guiar em toda a verdade, vai nos ensinar todas as coisas, vai nos convencer do juízo, da justiça e do pecado, das maldades, vai nos ajudar a discernir qual é de fato a vontade de Deus e vai nos direcionar para que vivamos em obediência aos princípios da palavra de Deus. Gente, o Espírito Santo foi dado por Deus, porque Ele é mestre em manifestar a imagem e semelhança do próprio Deus em nós. Sem o Espírito Santo habitando em nós, nós não poderemos nos submeter ao senhorio de Cristo, não poderemos reconhecer as virtudes e atributos de Deus, não poderemos
vencer e muito menos obedecer à própria palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos convence de que eu e você não somos suficientemente espirituais para, por nossa força, obedecermos à palavra de Deus. Nós precisamos dele. Então Deus, na verdade, Ele nos colocou numa boa armadilha santa. Porque Ele nos ensina a viver debaixo do senhorio de Jesus e a reconhecer a santidade de Deus e todos os seus demais atributos, e não somos capazes de fazer isso. E a solução, a provisão veio do próprio Deus para que eu e você, com o Espírito Santo, possamos vencê-lo. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos capacita a obedecer a palavra de Deus e nos ajuda a desvincularmos, a nos afastarmos da justiça própria. Mais uma vez, eu invoco a experiência. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: olha, eu orei e tal situação se resolveu. Foi por causa do meu jejum que a solução veio. Foi por causa da minha oração. Eu tenho certeza e eu posso dizer que não é por causa disso. Porque o nosso Deus não divide, não compartilha a sua glória com absolutamente ninguém. Eu e você precisamos sim orar, precisamos sim jejuar, mas a partir do momento que eu e você dissermos que isso foi por nossa oração, isso é a justiça própria e Deus não aceita isso. Jesus mesmo disse que Ele não aceita a glória dos homens. Ou é com Ele, por causa dEle e para Ele, ou não é. Por isso que eu tenho uma grande expectativa de que, para resolver essa situação na qual a humanidade está envolvida, Deus fará algo completamente inédito, inesperado. E essa expectativa que eu e você precisamos gestar, porque a fé nos lança para o futuro. A fé é uma convicção de que Deus pode e vai resolver todas as coisas. Ele é especialista, como eu disse, em tirar a humanidade de encrencas. E vai nos tirar dessa. E eu e você precisamos olhar firmemente para o Senhor Jesus. Olhar firmemente para o nosso Deus. Uma dependência absoluta, total, do Espírito Santo de Deus, para alcançarmos um testemunho que agrade a Deus. Como eu disse, eu não sei se nós podemos, ou alguém experimentará, ou terá uma experiência como Enoque teve, de ser buscado pela morte e simplesmente não ser achado porque Deus já transferiu aqui, já transferiu para outro lugar. Fato é que eu e você devemos e podemos desenvolver uma vida, um estilo de vida que agrade a Deus de tal maneira, priorizando o reino de Deus, estabelecendo como agenda número 1 o reino de Deus e todas as suas ações. Aquilo que está à nossa volta, aquilo que a igreja está promovendo, todas as ações que o governo promove, a nossa comunhão com Deus, isso precisa ser prioritário. Nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode fazer isso. Nós precisamos nos voltar, gente, isso é sério, voltar ao senhorio de Jesus. Tenho falado que se Deus me impedisse ou me permitisse de pregar apenas sobre um assunto, eu escolheria o senhorio de Jesus e como viver debaixo dele. Nos submetermos a este senhorio. E este é o nosso compromisso. O reino de Deus precisa ser nossa prioridade. Porque Deus o estabeleceu como autoridade máxima sobre o reino de Deus. Ele monopoliza todas as ações. Ele é o centro das atenções. Todas as coisas, todos os caminhos convergem para Ele. Ele é o Senhor do universo. E vale a pena eu e você vivermos debaixo desse senhorio. Vale a pena eu e você alcançarmos testemunho de que agradamos a Deus. Vivendo debaixo do senhorio de Jesus, reconhecendo os atributos de Deus, as suas virtudes e uma dependência total, radical do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Certamente, existem muitos outros princípios, mas eu creio que se Enoque vivesse nos nossos dias, ele priorizaria pelo menos esses 3. Obedecer constantemente, viver e andar com Deus, agradar a Deus de todas as formas. O meu desejo e a minha oração é que nós alcançamos este padrão Enoque de fé. Um estilo de vida do qual Deus se agrada. Que Deus encontre em nós um testemunho favorável de que de fato agradamos a Deus. E o desafio final que eu lanço para você é pensar e avaliar
na sua vida, o que você tem feito, não é? E buscar a direção do Espírito Santo de Deus, se todas as suas ações agradariam a Deus. Se estivéssemos agora diante de um julgamento, diante do tribunal, diante do qual todos nós estaremos um dia, mas se fôssemos julgados hoje, quais seriam as ações, as obras, ou aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia, o nosso comportamento, diante de pessoas, diante de Deus, o que de fato agradaria? Qual seria o testemunho de Deus? Porque eu fico pensando que se Enoque alcançou o testemunho, é porque em um determinado momento Deus parou todas as ações no céu e disse, é o seguinte, ó, vou tirar esse guri de lá. Vou tirar porque o cara é fera. Ele não viverá mais naquele mundo que está envolto em iniquidade. Vou tirá-lo. Deus, na minha visão, testemunhou para todos os ouvintes e todo o seu público que estava ali, no diante do seu trono, de que Enoque alcançou o testemunho e não passaria pela morte. Esse testemunho eu e você podemos encontrar, de andar com Deus, agradar a Deus, de todas as formas. Eu quero orar com você ainda neste momento. Querido Senhor, muito obrigado por esse exemplo e por todos os exemplos que o escritor aos Hebreus nos deixa. Deus, muito obrigado por esse padrão, por esse comportamento que o Senhor encontrou em Enoque. Senhor, e permita-nos que, mesmo estando vivendo dias tão difíceis, dias maus, nós possamos alcançar um testemunho de agradá-lo de todas as maneiras. Querido Senhor, querido Espírito Santo, eu peço e clamo ao Senhor para que em nossos corações haja uma disposição vinda da parte do Senhor de servirmos única e exclusivamente ao Senhor Jesus, de exaltarmos, engrandecermos ao nosso Deus em todos os seus atributos continuamente e dependermos sempre do Senhor para nos ensinar a palavra de Deus, para nos guiar em toda a verdade, para nos convencer da nossa própria fragilidade. Espírito Santo de Deus, fica conosco, permaneça conosco, para que Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas e que possamos viver constantemente debaixo do seu senhorio. Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor está absolutamente sob o controle da situação e das nossas vidas. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, clamamos pela misericórdia do Senhor, pela proteção do Senhor. Colocamos a nossa vida para que nesta semana possamos experimentar continuamente a bondade, o amor eterno e constante, a compaixão do Senhor, para sermos protegidos deste mal que aflige a humanidade. Senhor, e ajuda-nos a contribuir, a fazer algo, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Deus, muito obrigado, porque o Senhor exaltou a Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E nós queremos viver isto, glorificar ao Senhor, vivendo debaixo do senhorio de Jesus. Deus, muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe no restante deste dia. Em nome de Jesus, autorizados por Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós já estamos encerrando a nossa celebração. Queremos finalizar ainda adorando ao Senhor mais uma vez. E eu quero dizer para você, papai, mamãe, já junte os seus filhos, que após esse louvor nós teremos a programação do Kids. Quero lembrá-lo também que às 18 horas nós temos a celebração, mais uma celebração, e você é convidado e você é incentivado a divulgar isso para pelo menos mais uma pessoa. Vamos celebrá-lo para encerrar este culto? Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim
te conheci, chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou. Liberdade é tudo o que sei. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Obrigado, Jesus, porque não há mais condenação. Preço foi pago, o meu pecado. Tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo. Agora sou rei e sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Em um futuro, agora vejo quando chamou meu nome. Da sepultura livre me fez.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Kids. Como que vocês estão? Estão indo bem na escola? Estão aprendendo bastante coisa? Estão assistindo aos nossos cultos? E o desafio semanal, hein? Vocês estão cumprindo? Hoje a gente está indo para a nossa quarta e última lição da série Promessas. A gente vai relembrar tudo que a gente aprendeu nos outros domingos e falar um pouquinho sobre eles. Mas antes, vamos falar com Deus rapidinho? Vamos orar? Então aí mesmo onde você tá, fecha o olhinho e vamos falar com Deus. Papai do céu, eu quero te agradecer por mais um culto, por mais um Momento Kids. Eu te peço que o Senhor venha estar abrindo os nossos corações para a gente receber mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém! Gente, hoje a gente vai aprender, na verdade relembrar as 6 promessas que a gente aprendeu nas semanas anteriores. A primeira promessa é que Deus vai nos amar para sempre, para todo sempre. Vocês lembram disso? Deus sempre vai nos amar. E quando a gente ama muito alguém, nós presenteamos essa pessoa. E Deus nos presenteou com quem? Com Jesus. A segunda promessa que a gente aprendeu é a que Deus nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos abandonar. Vocês lembram do nosso amigo José lá da Bíblia? Que mesmo passando por dificuldades, Deus sempre esteve com ele, assim também é com a nossa vida. A terceira promessa é que Deus vai sempre nos confortar. Quando a gente precisar de um abraço, de um lugar seguro, de alguém para estar realmente nos consolando, Deus vai ser essa pessoa. A quarta promessa é a de que Deus vai sempre nos ajudar. Ele sempre vai estar com a gente. Quando a gente precisar gritar por socorro, assim como Davi, lá no Salmo 121, a gente vai só chamar: Deus, me ajuda, e Ele vai nos ajudar. A nossa quinta promessa é que Deus é fiel. E isso nos faz ficar muito confiantes, isso gera fé no nosso coração, porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas. E a nossa sexta promessa é a de que Deus sempre nos mantém seguros. Assim como Ele manteve Noé seguro por muito tempo dentro da arca durante o dilúvio, Deus também nos mantém seguros com as tempestades da nossa vida. Essas foram as 6 promessas que nós aprendemos nas últimas semanas. E eu realmente espero que isso venha estar entrando no coração de vocês e que a gente venha estar caminhando nessas verdades, que a gente venha estar caminhando com fé, assim como Abraão caminhou com fé. Vocês lembram? Lembram que Deus mandou Abraão sair da terra dele e ele, com muita fé, ouviu o que Deus mandou ele fazer e fez. Que assim também seja na nossa vida e que a gente nunca esqueça que tudo que Deus nos promete, Ele cumpre. Nada que Deus te prometeu, Ele vai deixar de cumprir, porque Ele é muito fiel. Então, crianças, essa foi a nossa quarta lição da série Promessas. A gente vai ter essa última semana de desafio semanal, então você pode escolher qualquer uma das 6 promessas que nós aprendemos e contar ela para um amigo, para um primo, para um vizinho, conta até para o seu gato se você quiser. Conta para alguém sobre as promessas, vem aqui no domingo, conta pra gente ali no Kids e você vai ganhar balinhas, certo? Crianças, vamos orar e terminar o nosso Momento Kids. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um Momento Kids. Eu quero pedir que o Senhor venha estar abençoando os nossos corações e que a gente venha estar caminhando em todas as promessas que nós aprendemos nessas 4 semanas, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém! Crianças, continuem abençoadas e até a próxima. Tchau!